Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de Políticas Educacionais 2, ainda dentro da temática do ensino médio. Na aula anterior, nós vimos a Lei 3.415 e a Resolução 3 de 2018, que vão trazer esse novo formato do ensino médio, que vão atualizar as diretrizes curriculares para o ensino médio. E na aula passada nós comentamos que o texto de hoje tinha um viés mais crítico, frente a tudo isso que o ensino médio está vivenciando. Como a gente viu na aula passada, as resoluções que foram tomadas não tiveram as devidas discussões, Foi meio que imposto para nós enquanto sociedade, e a gente vai discutir também um pouquinho desse movimento hoje. E o texto da Sandra Mendes é extremamente oportuno. É lógico que a gente sabe que existem muitas críticas, diante de tudo isso que estamos vivendo aí no ensino médio. Porém, dentre todas essas questões que precisam ser olhadas, a gente vai pensar então o conceito de áreas de conhecimento e aproveitar esse texto que foi selecionado para desenvolver as ideias. Então, eu te convido a ver comigo, entra no modo aula, como eu gosto de brincar. Sei que aí já está em clima de fim de ano, mas entra no modo aula para nós pensarmos, refletirmos de forma crítica sobre o ensino médio. Vamos lá? A proposta da aula de hoje está dividida em 3 partes. Então, o texto traz essas divisões para nós. Vamos falar primeiramente sobre as disjunções históricas do ensino médio, a parte toda histórica a gente falou um pouquinho na semana passada, na aula anterior, mas hoje a gente vai fazer uma pincelada dessas disjunções. Num segundo momento, vamos tentar ver se há a possibilidade de conceituar áreas do conhecimento, e a Sandra Mendes vai trazer para nós algumas reflexões nesse sentido. E na terceira parte da aula, o que de fato é novo em relação às áreas do conhecimento que é apresentado para nós nesta nova proposta de ensino médio. Bom, você já me conhece, meu nome é estranho, mas é esse aí, Petula Ramanauskas Santoro em Silva, esse nenê lindo aí é o meu netinho, Sou doutoranda em Educação pela UFSCar de Sorocaba e a convite do professor Paulo, que é meu orientador, estou com vocês nesse momento para fazer as discussões e a mediação desse texto. Bom, vamos lá. Primeira parte, então, vamos ver um pouquinho sobre as disjunções históricas do ensino médio no Brasil. E aí a gente volta a uma discussão que nós tivemos brevemente na aula anterior. Qual que é o papel do ensino médio? É para continuar os estudos em nível superior, como a gente viu historicamente, Os liceus e aqueles cursos preparatórios, as reformas que se teve no passado, Ou é preparar para o mundo do trabalho? Porque o ensino técnico profissionalizante também veio muito forte num determinado momento histórico, fortalecendo aí a discrepância entre as classes sociais brasileiras. A LDB traz, tenta amenizar essa dicotomia, e no seu texto traz que o ensino médio vai trazer a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para que este possa continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com a flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então, a LDB traz o contexto do trabalho, mas traz também o contexto aí da preparação para os estudos superiores, para se aprender, para se aprofundar na questão científica. A Mendes, ela traz uma proposta dupla também no seu artigo, Ela traz 2 questões. A primeira, buscar entender as diferenças sociais que impactam diretamente no acesso e na permanência dos filhos dos trabalhadores e dos próprios trabalhadores no ensino médio, não consegue avançar para o superior. E também
no que se refere à menor priorização do investimento público direto neste segmento nos anos 80 e 90, tanto em termos financeiros quanto técnico-pedagógicos, que conduziram para a sua precarização. Então, a proposta do texto é nós olharmos para esses dois pontos, ok? Olhando para o ensino médio brasileiro, a gente percebe que, através da Emenda Constitucional 53 de 2006, ao investimento do Fundeb, contemplando, então, o ensino médio. Também nós temos a Emenda Constitucional 59 de 2009, que eleva a educação básica de 4 a 17 anos, e aí, então, como etapa de ensino obrigatória também, mas a gente vê alguns enfrentamentos, porque esses recursos na educação como geral, mas também para o ensino médio, não são suficientes, E aí a gente tem o agravante da PEC 241 de 2016, que congela por 20 anos, os investimentos e aquilo que poderia ser destinado à educação brasileira. Então, nós temos inúmeros desafios. Para o ensino médio, além disso, nós temos diversos discursos neoliberais de desqualificação e descredibilização do ensino médio público. A gente teve propagandas na TV, reportagens em jornais e revistas, coisas mais abertas e outras mais veladas, mostrando que o ensino médio brasileiro não funciona. E esquecendo dos debates e das pesquisas que estavam sendo realizadas buscando melhorar esse ensino médio. E aí a gente vê o quanto que a nossa sociedade ainda é influenciada, e isso exige que a nossa postura seja diferente. E aí a Mendes, ela tenta analisar essa situação através do ciclo de políticas de Ball, Então, a gente vai ver um pouquinho do ciclo de políticas de Ball, vamos citar o Maynardes, que é um amigo aí do professor Paulo Lima, mas se nós queremos entender um pouquinho mais de política educacional, não tem como não conhecer Stephen Ball, tá bom? Então, vamos lá, vamos tentar aprender um pouquinho mais sobre ele. Bom, o ciclo de políticas de Ball, ele tem 5 momentos: o contexto de influência, contexto de produção de textos, o contexto da prática, o contexto dos resultados e o contexto das estratégias. Para nós analisarmos uma política por completo, precisaria passar por todos estes itens aqui. Num texto que foi selecionado para nós estarmos discutindo e olhar para o ensino médio, por conta de todas as questões que a Mendes apresenta, ela fixa no contexto de influências principalmente, Ela gostaria até de falar um pouquinho mais da produção de texto e do contexto da prática, mas ela vai focar no contexto de influência. Quais são, esses itens aí, então, do ciclo de políticas de Ball? O contexto de influências é onde as políticas públicas normalmente se iniciam, onde os discursos políticos são construídos, são estabelecidos os princípios orientadores da política e é onde são travadas as lutas de poder, as famosas arenas no sentido de concepção. O segundo momento é o contexto de produção de texto, onde os textos políticos são percebidos como representação política, podem ser lidos de acordo com a demanda do contexto da prática, que é o terceiro item, que é o lugar onde as consequências reais dos textos são experiencializadas, percebida como a arena a qual a política se refere e é endereçada. Então, há uma concepção, há uma escrita, há uma prática, e aí na prática se vê como é o desenrolar verdadeiramente daquilo que foi pré-concebido. E aí nós vamos para o quarto momento, que é o momento do resultado, que se relaciona com as questões de justiça, igualdade e liberdade. É compreendido a partir dos impactos sobre as interações com as desigualdades existentes. Foi elaborada uma política, mas realmente atendeu todo mundo? Atendeu quem mais precisava daquela política? Atingiu o objetivo, os resultados do qual ela foi proposta? E, por último, o contexto das estratégias, que se refere à criação de mecanismos
para contestar as desigualdades e injustiças projetadas pelas políticas. Ligam-se, então, aos propósitos sociais das políticas definidas e recontextualizadas nos demais contextos. Pensando aqui no nosso recorte, no nosso texto, pensando no ensino médio, a Mendes, ela traz, então, que os discursos políticos têm sido no sentido de descredibilizar o ensino médio. E isso não é feito por nada. Isso tem uma intencionalidade por trás. Então, há as articulações dos grupos hegemônicos, né, e nas palavras de Maynardes, aí os acordos contraditórios de interesses, né, dentro desse contexto de influência, tem agido, né, para termos hoje essa proposta de ensino médio que nos é colocada. E aí ela fala sobre a necessidade de leitura diferenciada por parte dos educadores. Então, ao olhar para um texto legal, ali onde a política pública está nascendo, né, a gente precisa ler isto adequadamente, porque pode conduzir a consequências não previstas pelos reformadores e levar a implicações práticas diferentes, o que realmente acontece no ensino médio. Lembra que durante a apresentação do texto legal eu dizia para vocês, muito lindo na teoria, muito lindo no papel, mas que quando a gente vem para a prática e a gente pensa no itinerário formativo, né, num suporte para que um aluno de ensino médio de EJA possa fazer atividades à distância dentro da estrutura educacional brasileira e dos nossos contextos hoje, é extremamente complicado. Isso porque nós estamos no estado de São Paulo. Vai para o Amazonas, vai para o Amapá. Como que fica essa situação lá? Né? Então, a gente precisa pensar e analisar melhor os textos que nos vêm. E isso tudo a Mendes traz para nós dentro do contexto da influência, porque é ali onde esses acordos escusos, né, começam a se dar, e aí isso pode ser extremamente prejudicial. E aí nós, enquanto educadores, precisamos criticar, nos posicionar, mas também buscar outros meios para resolver. Não é só criticar e não fazer nada, né? Vamos olhar criticamente, mas vamos trazer propostas também de melhoramento, né? É lógico, né? Num artigo é impossível analisar com todos os itens aí do ciclo de políticas de Ball, mas é importante você conhecer, por isso a gente trouxe para apresentar para vocês, ok? Esse é o contexto aí de influências que a nossa autora escolhida, então, buscou enviesar o seu olhar para a discussão do artigo. E aí ela fala que dentro deste contexto de influência, então, há esta descredibilização do ensino médio. Então, os organismos multilaterais, né, através do PISA, da OCDE, mostram os baixos índices de rendimento no ensino médio. Então, se você for analisar, né, os índices educacionais do Brasil, a educação básica vem, principalmente as séries iniciais, com uma nota boa, até dentro do esperado, mas aí do sexto ano em diante isso começa a cair. No ensino médio, os índices são extremamente baixos, não alcançando as metas. E aí a mídia vem e divulga isso de uma forma ampliada, né? E sempre tratando parcialmente as informações, mostrando que está difícil sim, mas não se mostra o que tem se buscado fazer para melhorar as políticas ou até mesmo as ausências de política. Ah, tá ruim, mas o governo também não está fazendo nada. O Estado não está fazendo nada, os professores e a academia têm buscado discutir algumas coisas, mas isso ninguém mostra, né? E aí há um momento extremamente frágil dentro do cenário nacional, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. E aí o Temer vem e na calada da noite, a portas fechadas, lança a medida provisória 746 em 2016, trazendo esse novo formato, então, de ensino médio, desconsiderando, isso é muito triste, gente, desconsiderando todas as discussões e trabalhos que estavam sendo feitos, né? Isso é um extremo desrespeito
para ser educada na colocação, né? Então se ignoram os debates e as ações que falavam sobre o ensino médio inovador, a atualização que estava sendo feita das DCNs do ensino médio, o programa de pacto nacional pelo fortalecimento do ensino médio, isso para citar apenas alguns, né? Essa MP desengavetou um projeto lá de 2013 extremamente excludente aos jovens trabalhadores, né? E aí se transformou então na Lei 13.415, que depois foi ali fortalecida pela Resolução 3 de 2018, né? Então, esse novo modelo, né, de ensino médio foi regulamentado pela Lei 13.415 e também aí depois com a BNCC e as novas diretrizes curriculares do ensino médio, sendo que estes documentos, embora legais, embora colocados para nós e que nós precisamos cumprir, eles são documentos com princípios da política neoliberal, né? A lei tem que cumprir, tem, mas que coisa difícil, né? Porque está tudo dentro desse mesmo viés. Então, trazem, né, uma proposta unilateral, né? Como eu disse, foi realizado a portas fechadas, sem a participação dos profissionais da educação, das universidades, das associações de representantes dos educadores e das classes, né? E aí a gente até colocou entre parênteses, assim, né, parecendo uma contra-reforma mesmo do ensino médio. O MEC, ele desempenhou um trabalho midiático com o objetivo de convencer a sociedade que esse novo ensino médio era bom, era legal, era viável, né? Mostrando que essa flexibilidade curricular, os itinerários formativos oferecem uma liberdade ao estudante, ok. Mas vamos pôr o pé no chão, abrir os nossos olhos e saber que nós estamos no Brasil. Que os recursos para a educação não são aqueles que deveriam, né, estar sendo oportunizados, que para o tamanho, né, e para as questões que o nosso país apresenta, há necessidade de um investimento muito maior, de pesquisas mais avançadas, de mais debates para algo que desse porte pudesse ser feito, né? Então, tem todo esse movimento e tudo isso se dá neste contexto de influência, né? De convencimento, onde as políticas ali estão sendo feitas e isso está sendo vendido para a sociedade de uma forma extremamente parcial, né? E totalmente permeada pelos princípios neoliberais. E aí o MEC, através das campanhas midiáticas, tentou convencer que essa liberdade era possível para os estudantes neste momento, porque a formação deles estaria estruturada, né, numa formação geral básica com áreas de conhecimento, mais os itinerários formativos. Então, que nesta formação geral básica haveriam a linguagem, suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, as ciências humanas e sociais aplicadas e as ciências da natureza e suas tecnologias. Então, essa formação geral básica mais os itinerários formativos trariam liberdade ao estudante do ensino médio para que ele pudesse fortalecer o seu projeto de vida. Mas será que é isso mesmo? E aí a gente parte para o segundo ponto da nossa aula e do texto que nos é trazido. Essas áreas do conhecimento, na verdade, não são novidade, mas eles estão presentes desde 1998 nas diretrizes curriculares. Então, a gente vai em busca, né, das áreas de conhecimento. Onde que estão esses conceitos? Essas áreas do conhecimento, na verdade, já são apresentadas lá em 1998 nas DCNs, como um meio para efetivar um fazer pedagógico que resulte no desenvolvimento de habilidades e competências, tomando como princípio a interdisciplinaridade e a contextualização, sem, contudo, definir. Então, o texto traz, mas não define. E lá nos PCNs, também em 98, tem o sentido do aprendizado na área, onde há uma defesa pelo desenvolvimento do currículo a partir de área de conhecimentos. Ressaltam-se as potencialidades de uma perspectiva interdisciplinar para superar a fragmentação
dos conhecimentos e atualizar as práticas pedagógicas. Entretanto, é lacunar em relação ao conceito. O primeiro documento que vai se aproximar um pouquinho mais de uma concepção é o PCN, onde está escrito: uma área de conhecimento só pode ser caracterizada a partir das partes que a compõem, em um processo de análise que, ao desmontar o objeto central da área, nos conduz à percepção de outros objetos que caracterizam os segmentos da área. Tais segmentos são as disciplinas, com seus objetos próprios, que trazem em seu bojo aspectos que formam a área como um todo. Então, tentando buscar os conceitos, é só aqui nos PCNs que a gente vai se aproximar um pouco mais de uma definição mesmo de áreas de conhecimento. Nos documentos anteriores, o termo é citado, mas uma definição mais concreta não é dada. E aí, quando a gente pensa, não há efetivamente uma base conceitual, mas apenas elementos que podem ajudar a compreender como que se estrutura a área e a sua relação com os componentes específicos. Nas orientações curriculares para o ensino médio, que foram lançadas em 2006, não há nenhuma referência, segundo nos relata Sandra Mendes, Lá em 2012, o MEC apresenta uma proposta de reforma de ensino médio e foram publicadas novas DCNs do ensino médio, reiterando que, lá no artigo 8, o currículo deve contemplar as 4 áreas do conhecimento com tratamento metodológico que evidencie a contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos. Parágrafo 2º, a organização por áreas do conhecimento não dilui nem exclui componentes curriculares com especificidades e saberes próprios, construídos e sistematizados, mas implica no fortalecimento das relações entre eles e sua contextualização para apreensão e intervenção na realidade, requerendo planejamento e execução conjugados e cooperativos dos professores. O artigo 14º, inciso 13, diz: a interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes componentes curriculares, propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento. Veja, os textos são extremamente teóricos, trazendo nomenclaturas e termos, mas não definem, não conceituam, E alguns termos que são utilizados são extremamente polissêmicos, porque como o texto não traz uma definição legal, existem outros que vão tentar aferir ali e contextualizar, e aí os termos ficam polissêmicos, dificultando o entendimento real daquilo que foi posto. Embora o texto das DCNs não traga todo aquele aclaramento necessário para a discussão, ele dá algumas diretrizes, explicitando as relações entre os saberes pedagógicos e também a abordagem, citando aí a interdisciplinaridade, e isso é importante. Em decorrência disso, acontecem alguns desdobramentos. Dentre eles, que se era necessário investir na formação continuada dos professores. E aí, então, é criado o PNEM, que é o Programa Nacional de Formação Continuada para Professores e Coordenadores Pedagógicos do Ensino Médio, E o PNEM, então, nas suas discussões, traz, que era um conjunto de conhecimentos cuja afinidade entre si pode expressar pela referência a um objeto comum não equivalente aos específicos de cada componente curricular, mas a partir do qual essas especificidades se produzem. Então, as áreas do conhecimento trata-se de uma unidade epistemológica e metodológica no âmbito da ciência que, sob o prisma da organização curricular, permite uma integração mútua de conceitos, da terminologia, da metodologia
e dos procedimentos de análise. Então, dentro do PNEM, buscando se conceituar áreas de conhecimento, chegou a isso. Outro desdobramento é a superação da visão compartimentalizada dos saberes, né? Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre isso, de nós não termos mais uma visão compartimentalizada ou linear dos saberes, né? Mas esses saberes precisam ser interligados, né? E constituir uma rede de forma rizomática. Então, aquela visão de português numa gavetinha, caderno de matemática, caderno de ciências não pode haver mais, mas sim a intertranspolimetradisciplinaridade de todos os saberes estarem ali articulados. Problemas complexos precisam de articulação entre os saberes para resolução, e isso se dá de forma rizomática e não compartimentalizada. Então, se entende que a interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade do conhecimento e diferentes componentes curriculares, propiciando a interlocução entre os saberes de diferentes campos do conhecimento. E aí, também como desdobramento, a interdisciplinaridade, porque a interdisciplina suscita mais perguntas do que respostas, e isto não em virtude de suas infinitas possibilidades, mas sim por causa da dificuldade de se estabelecer limites. Não tem limite. Uma coisa vai conectando com a outra, que vai conectando com a outra, né, para buscarmos aí o melhor entendimento, então, dos problemas complexos que se apresentam. E aí nós caminhamos para o terceiro ponto do texto, buscando entender, então, o que de fato é novo em relação às áreas do conhecimento que o texto traz. Quando se fala de áreas de conhecimento nesse novo ensino médio, né, o que a gente vai poder enxergar, então? Bom, falando do currículo do novo ensino médio, a gente viu, então, que ele é composto pela formação geral básica prevista na BNCC, que possui um viés neoliberal, ok? E por itinerários formativos que dialogam com áreas do conhecimento, mas sem trazer uma definição sobre elas, bem como o lugar dos conhecimentos específicos na estrutura curricular. Além disso, existe um silenciamento quanto aos conceitos de áreas do conhecimento e interdisciplinaridade. Fala-se, mais uma vez, né, o termo, mas não se conceitua. O que se entende disso? Gente, isso é extremamente complexo, porque quando eu quero falar de algo, né, eu preciso conceituar para que se entenda. Se eu deixo no vácuo, isso pode gerar interpretações das mais variadas, né? E dentro de uma legislação, principalmente, isso é extremamente complexo. Ok? E também traz os princípios de articulação entre os campos dos saberes específicos e das áreas. Na representação da estrutura da BNCC, se lê assim, que em função das determinações da Lei 13.415 de 2017, são detalhadas as habilidades de língua portuguesa e matemática, considerando que esses componentes curriculares devem ser oferecidos nos 3 anos do ensino médio. Ainda assim, para garantir aos sistemas de ensino e às escolas a construção dos currículos e propostas flexíveis e adequados à sua realidade, essas habilidades são apresentadas sem indicação de seriação, ou seja, o que teria que acontecer no primeiro ano, no segundo ou no terceiro ano. Gente, olha só, o documento tem tantas lacunas e eles colocam uma citação para preencher essa lacuna. Veja como o documento é frágil, né? E isso se evidencia ao verificar que os únicos componentes curriculares garantidos nos 3 anos e meio do ensino médio, seriam aí matemática e português. Olhe como isso é frágil. Também abrem a possibilidade para a constituição de conhecimentos mínimos e mesmo compartimentados sob denominação de áreas de conhecimento. Documentos não asseguram dispositivos que permitam evitar o esvaziamento dos saberes. E aí
que nós temos que tomar cuidado. Não temos, né, e não queremos aí uma visão compartimentalizada do saber, né? A gente precisa da articulação dos saberes, mas jamais permitir o esvaziamento dos saberes. A biologia é fundamental, a física é fundamental, a química é fundamental. Precisamos buscar um novo jeito de trabalhar, é lógico que nós precisamos, né? Superando todo esse viés neoliberal e todas as fragilidades que nós temos que buscar caminhos, mas nós não podemos mais permitir esse desmonte na educação brasileira. E aí, falando fortemente do ensino médio, isso que estão tentando fazer descer goela abaixo da gente e da sociedade, né? E não existem espaços concretos de materialização da articulação entre os campos específicos e as áreas, devido à eliminação de algumas disciplinas, seja nas áreas das humanas, das exatas, das biológicas, né? Não existe aí disciplina mais importante, a menos importante. Essa tem que ter, a outra esquece, deixa de lado, né? É muito triste ver isto posto para nós. Reforma é uma palavra cujo significado varia conforme a posição que ela ocupa, precisando ser compreendida considerando as relações sociais e de poder implícitas e explícitas na sua Constituição. O ensino médio não está bom, precisa de uma reforma. Epa, que reforma é essa? Será que realmente ela é boa? Ela é necessária? Ela está cumprindo a que veio, né? Ou ao que estão dizendo ao que veio, porque ao que veio, né, dentro dos interesses do capital, muitas vezes a gente sabe que sim, mas na proposta dela, naquilo que seria bom para a sociedade. Então essa citação ela é muito apropriada para nós refletirmos aquilo que apresentam para nós como lindo, maravilhoso, mas será que realmente é lindo, maravilhoso? É a solução? Ou é apenas uma maquiagem para fazer com que a sociedade aí fique a cada vez mais à mercê dos interesses do capital, né? Então são coisas que a gente precisa pensar, né? Refletir bem no nosso dia a dia diante das coisas que se apresentam para nós. Lopes e Macedo trazem para nós que definir e discutir as bases teóricas dos documentos curriculares é importante para dialogar com a política educacional para além do binômio produção e implementação, pois permite compreendê-la como expressão textual de um complexo processo de negociações que se dá num contexto marcado por relações de poder e constrangimentos. Gente, isso é extremamente pertinente. Nós estamos discutindo desde a aula anterior a base legal, né, a lei, a resolução. Agora estamos trazendo aqui essa criticidade em cima das áreas do conhecimento proposta pela MENS, mas sempre discutindo aqui a base desses documentos. Onde que foi gerado esse documento? Com que interesse? Com que propósito? Né? Olha quantas lacunas, olha quantas dificuldades, né? E a gente só vai conseguir argumentar isso se nós não nos ausentarmos aí dessas negociações, né? São nessas negociações que vão aparecer as relações de poder, os constrangimentos, que muitas vezes, como foi feito nessa legislação do ensino médio, vão simplesmente fechar a porta, vão resolver e vão silenciar todas as discussões que estavam sendo postas, mas embora silenciem as discussões, não podem silenciar textos como esse, que foram produzidos depois, né, apontando todas essas questões. Então, nós precisamos refletir sobre isso, pensar e agir neste sentido também. E aí, né, é interessante porque Mendes traz para nós, né, essa expressão das cortinas de fumaça, né? Mésaros já colocava que dentro da estrutura estabelecida no mundo do capital, as reformas, na prática, são irrealizáveis e não passam de cortinas de fumaça,
para desviar a atenção de determinações sistêmicas. E como isso é verdadeiro quando a gente traz para discussão essas questões do ensino médio, né? E Mendes, então, traz uma denúncia, né? Que é a proposta dela com a escrita do artigo, que o projeto societário que tende a aprofundar as desigualdades sociais a partir da flexibilização do processo formativo dos jovens brasileiros. Então, essa questão de liberdade, de itinerário formativo, né, vai ainda ampliar mais as desigualdades que já existem de uma maneira muito profunda no nosso contexto social. Ao reproduzirem a relação entre a origem social dos jovens e o seu percurso escolar, mantém-se o poder das classes dominantes e as diferenças entre as classes. Acredita-se que o novo seriam as incertezas sobre as configurações curriculares. Por isso, depende do interesse e interpretação nos sistemas estaduais e a certeza de que os jovens do ensino médio público brasileiro terão usurpados os seus direitos constitucionais de igualdade na formação educacional. É uma denúncia forte, mas é uma denúncia extremamente verdadeira e nós precisamos abrir os nossos olhos, ouvidos para ela e também abrir o nosso espírito para nos engajarmos também nessas denúncias e nos posicionarmos. Para Mendes, né, fechando aqui as nossas discussões para hoje, o novo ensino médio permite legitimizar discursos que desqualificam a presença de determinados conhecimentos, ao mesmo tempo que submete e limita a educação às demandas do mercado de trabalho, desconsiderando o princípio educativo de formação do homem enquanto ser social, capaz de se desenvolver em todas as suas potencialidades, como sujeito e objeto do conhecimento social. Por fim, a ausência do conceito e o lugar das áreas de conhecimento está a serviço das reordenanças curriculares submetidas ao capital e suas pautas neoliberais presentes na educação brasileira na contemporaneidade. E aí a gente fica com o nosso coração apertado e com essa reflexão, né? É lógico que apenas em 2 aulas seria impossível nós conseguirmos vislumbrar todo o cenário, mas que você se sinta incomodado, então, com estas denúncias, com a legislação dentro deste viés neoliberal que está posta para nós e possa aí se posicionar academicamente, profissionalmente, fazendo a diferença na sua sala de aula, lutando por uma educação pública de qualidade no Brasil. Tá bom? Eu me despeço, deixo o meu contato. Qualquer dúvida, né, qualquer coisa que eu possa estar ajudando nas discussões, me coloco à disposição de cada um de vocês. Um forte abraço, um bom final de ano e sucesso em tudo que vocês fizerem. Que Deus abençoe grandemente. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.